Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. The moving walkway exit is approaching. Please watch your step. The moving walkway exit is approaching. Please watch your step. The moving walkway exit is approaching. Please watch your step. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E esse episódio extra vai ser um destaque do mês do último episódio de notícias que a gente antigamente, lembra que a gente fazia destaques no mês junto com o episódio de notícias, Ju? Faz tempo, hein? Faz tempo. Agora os episódios de notícias estão tão espaçados e tão longos que a gente, se botasse mais um destaque no mês, ele ia ficar perdido lá. A gente jura que vai arrumar isso logo, mas... Eu não sei. Você sabe que, honestamente, eu prefiro um pouco esse formato da gente transformar os destaques do mês que a gente faz no episódio de notícias. Isso sim, mas eu digo de ficar tão espaçados os episódios de notícia. Sim. Agora que a vida tá voltando ao normal, tem que pôr as notícias em dia, Com né? certeza, Mais com certeza. rápido. Bom, e como a gente tá falando de um episódio extra, obviamente, graças a mais um mês batida aí a meta mensal dos nossos assinantes do PicPay, então... Obrigada. Muito obrigado aqui novamente. Na verdade, nós estamos devendo pra vocês, porque a gente não teve o episódio extra de janeiro, que também teve meta batida, mas entra naquele rolo que a gente falou no último episódio, que eu e a Ju, a gente tá passando por um momento meio complicado. A gente pede perdão. Hein? A gente pede desculpa, qualquer dia a gente dá um jeito de compensar vocês desse episódio que ficou faltando, beleza? Vocês topam uma live? Se a gente fizer uma live com quiz, faz tanto tempo que a gente não faz, a gente faz uma live com quiz no Instagram Pra compensar. Pra compensar? Pode Tá ser? bom. Vocês querem? Quem quiser, manda mensagem pra gente aí pra dizer pra gente fazer live, tá bom? Bom, e o que nós vamos falar então, de qual atração que nós vamos falar neste episódio, nesse destaque do mês, Jô? Não tem outra. A melhor atração, nova atração ever. Só não bate a torre por, assim, um milímetro Nossa, olha. de coisa, que é a atração mais incrível. Assim, não tem... É difícil falar com a torre, porque a torre é uma coisa meio intangível. Mas, assim, é a melhor atração, tirando a torre, que é o concurso. Rise of the Resistance, você tá dizendo? Lógico que não. Você sabe que não. Vai, o Star Wars Zero. Vocês têm um nome de fandom ou não? Eu não tenho a menor ideia. É chato, é um bando de chato. É um bando de velho chato. Um bando de velho reclamão. Ai, não posso falar mal de Star Wars depois. É um você bando de velho aprende. reclamão, né? Do Sr. Pedro Romero, que não gostou do Boba Fett. Bom, enfim, mas não é só por ser Potterhead, mas realmente essa atração é algo fora do... É acima. Bom, estamos falando, obviamente, da Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. É um nome longuíssimo de uma atração que rapidamente conquistou nossos corações e subiu muito rápido no ranking de muita gente aí, como uma das melhores, se não a melhor, de todos os parques de Orlando, né, Ju? Digamos, Sim. eu acho que você é uma dessas pessoas, na verdade? Sou, mas não... É demais. Que atração maravilhosa. Ela te deixa feliz. Verdade, você sai feliz da atração. Essa eu acho que é a característica da torre que mais me marca. Você sempre sai da torre rindo de Com orelha a sorriso. orelha. É. E a Hagrid é assim também. É verdade. A Hagrid é assim também. Ela é incrível. Ela dá uma sensação que... Nossa, eu fiquei, emocionadíssima de ter ido, né? Claro. Depois de não ter podido ir no... E ela, supera as expectativas de muito longe. É isso aí, então vamos contar tudo pra vocês sobre essa atração, detalhes históricos, curiosidades e segredinhos. Então vamos lá, falar sobre a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, que fica lá no parque Islands of Adventure. Sim. Bom, eu acho que a gente pode começar com o bom e velho histórico, né? Vambora. E é engraçado que essa atração, ela tem uma história até meio conturbada, a gente pode dizer, porque o parque Islands of Adventure, quando ele abriu lá em 1999, ele abriu, dentre todas as suas áreas temáticas, tinha uma área temática toda nova e original, né, um conceito original criado para o parque, que é a Lost Continent, que era muito maior do que ela hoje. Hoje, pra quem vai no parque hoje, ela é apenas uma sombra do que ela já foi, especialmente quando o parque abriu. Nesse né? momento ela é apenas uma passagem e um restaurante. Exatamente. Nem a única atração que sobrou tá aberta, que é a É. Poseidon's Fury, né? Só assim, bem rapidinho, a gente contou, quando a gente fez aquele episódio sobre o Animal Kingdom, que a gente contou sobre o Animal Kingdom, a gente contou a história do malfadado Beastly Kingdom, né? Que era uma área temática planejada pro Animal Kingdom,
onde seria uma área de animais místicos, né? Afinal, dentro do tema do Animal Kingdom, você teria uma área de animais místicos. Mas por questões de verba e tudo mais, eles adiaram, né, a construção do Beastly Kingdom no Animal Kingdom, só que o projeto em si dos Imagineers já tinha andado bem pra frente. E ele falou, não, segura, vamos fazer o Dino Land primeiro, segura e dá uma engavetada nesse projeto, a gente volta nele depois quando tiver dinheiro. Só que pessoas que, por qualquer motivo, foram desligadas da Disney, levaram todos esses conceitos que eles tinham planejado inicialmente pro Beastly Kingdom para a Universal. E o Animal Kingdom estava sendo construído meio que paralelamente na mesma época que o Islands of Adventure, né? Islands, ele foi construído mais ou menos, acho que em 5 anos. Se ele inaugurou em 99, ele começou em 94. Só que aí, quando o pessoal da Disney falou assim, vamos lá, vamos visitar o Islands of Adventure pra ver esse parque novo, né? Quando os caras começaram a andar no Lost Continent, praticamente todos os conceitos que eles tinham planejado pro Beastly Kingdom foram, de alguma forma, incorporados no Lost Continent. Desde o restaurante até tudo mais. E tinha um conceito de uma montanha-russa dupla, que duelava, de 2 dragões. Que no Islands of Adventure veio com o nome de Dueling Dragons. E era um conceito que tinha lá pro Beastly Kingdom, né? Então, essa área foi aberta com uma excelente recepção pelo público na época. E a Dueling Dragons era uma atração extremamente popular do Islands of Adventure, uma das atrações chaves, uma das atrações que mais chamava público pro parque, pelo fator de ser uma montanha-russa invertida dupla com sessões de duelo onde você tinha quase o que eles chamam de near miss, onde você tinha vários trechos que os 2 carros quase se encontravam, quase se chocavam, que era o que dava uma radicalidade extra pra atração. Então, é aí que começa a nossa história do Hagrid's. No local dessa atração da Dueling Dragon, que hoje fica o Hagrid. Sim. Com o tempo passando, chegou lá em 2008, 2007, 2000, acho que 2008 que foi anunciado que seria construída uma área do Wizarding World do Harry Potter lá no Islands of Adventure. Quando eu e a Ju fomos pela primeira vez pra lá em 2009, a gente chegou lá, tava cheio de tapume e um cartazão dizendo que no ano seguinte estrearia, né? Como a gente até já contou, nossa viagem pra lá, a gente foi totalmente crua, a gente não sabia porra nenhuma, a gente nada. Não se preparou nada, a gente nem sabia que tinha Harry Potter ou não em alguma coisa planejada pra... Eu nem queria ir pra Orlando. Exatamente. E aí a gente chegou lá e bateu de cara assim e a gente viu esses cartazes, esses tapumes com o cartaz dizendo que teria a área do Harry Potter no ano seguinte, a gente pirou, a gente falou, não, a gente precisa voltar aqui ano que vem. Só que durante as obras da construção da Wizarding World, ainda foi mantida em funcionamento a Dueling Dragons. Então, a primeira vez que eu fui nessa montanha-russa, a gente passava pelo meio da área de construção cheia de tapume, mas chegava lá na fila e entrava na atração. Então, eu cheguei a experimentar ela ainda na sua versão original de Dueling Dragons. Dentro de toda aquela área do Harry Potter, que era antigamente um pedaço do Lost Continent, que foi transformado em Wizarding World, eles falaram assim, não, vamos deixar a montanha-russa dupla aqui e ela vai ser incorporada ao Harry Potter. Vamos retematizar. Exatamente. Mas não mexer no... Não mexer no ride em si, no né? ride em si. Quando a Wizarding World abriu em 2010, a montanha-russa reabriu com outro nome chamado agora de Dragon Challenge. Ela não era mais Dueling Dragons, que seria tematizada dentro do desafio do dragão que tem no Cálice de Fogo do Harry Potter. Né? Então, essa aqui é a brincadeira lá. Por isso que a atração foi... Eles conseguiram incorporar ela dentro da área do Harry Potter dessa formato. Antes era fogo e gelo Dragão e depois de fogo, virou... O Chinese Firebolt e o Hungarian Horntail. É. Então, eles só mudaram os nomes dos dragões, mas assim, era basicamente a mesma atração, era a mesma montanha-russa, só que com a fila toda retematizada, com objetos do filme do Cálice de Fogo e tudo mais. Só que meio que a partir de 2011, o que acontecia? Essa questão do duelo das duas montanhas, dos dois lados da montanha-russa, digamos, ele começou a perder a sincronia, porque o que acontecia, né? Imagina, você tem 2 carros carregando de pessoas. Se você quer que eles duelem, os 2 têm que sair ao mesmo tempo da estação. Só que se um carro demora mais para carregar do que o outro, você tem uma diminuição da capacidade, porque o outro carro tá pronto, tá carregado, esperando o primeiro terminar. Então, isso começou eles falaram assim, não vamos mais esperar, e conforme um carro tá pronto, solta. E aí eles, assim, de vez em quando dava certo deles sincronizarem, mas não era obrigatória mais a sincronia. Já em 2016, se eu não me engano, aí eles obrigatoriamente não estavam mais fazendo a sincronia, chegaram uma questão de segurança, que nesses
pontos de quase colisão das duas programadas, às vezes voava o objeto de um lado e batia no outro. Nessa a gente já tinha podcast, né? Porque a gente noticiou tudo isso. Sim. Né? Então eles propositalmente tiraram todas essas quase colições, né? Essas near misses das duas montanhas russas que se entrelaçavam ali. E nessa história da torre, da montanha russa sendo mexida, assim, com a área do Harry Potter, que você tinha uma atração muito mais popular, que é o próprio Forbidden Journey, essa montanha russa, que quando o parque abriu, era uma das atrações chaves do Islands of Adventure, ela começou a perder relevância, tanto que a gente mesmo, né, Ju? Quando a gente tava lá, às vezes tava lá 90 minutos no Harry Potter, tava 5 minutos na Dragon Challenge. Geralmente tava 5 minutos. Tinha pouquíssima fila, porque as pessoas realmente não procuravam muito. Elas foram perdendo interesse na montanha russa, apesar de ser uma montanha russa muito boa. Ela era bem legal, só que... Mas ela sempre 5 minutos. Era muito baixo, era muito baixo mesmo. Só que todas essas diminuições do que realmente eles programaram pra atração ter sido cada vez mais, né, foi reduzida e tudo mais, essa near misses e coisa do tipo, ela foi perdendo relevância. Quando deu ali mais ou menos 15 anos da abertura do parque, que é meio que um prazo-chave ali de prazo de validade, de manutenção de montanhas russas, ainda mais montanhas russas. Todas têm esse tempo de vida, vai. Exatamente. Ainda mais montanhas russas de parques como o Universal, que tem uma operação diária, constante e tudo mais, então o desgaste é muito forte. Tanto é que nessa época, a Hulk fechou pra ser reformada. Sim. Ela foi completamente reconstruída. As duas são montanhas russas da abertura, então elas chegaram no mesmo ponto na mesma época. Exatamente. E era do mesmo fabricante, inclusive, que é da B&M lá, Bolinard & Mer... Eu esqueci o nome, desculpa, mas chama B&M, o fabricante. Então, o que aconteceu? A Hulk, eles falaram assim, não, a Hulk a gente vai manter, é uma montanha-russa popular e tudo mais. Então eles demoliram a montanha-russa do inteiro do Hulk e construíram toda uma nova igual, só que trilho novo, carro novo, pra seguir o jogo. Só que quando chegou nessa época do Dueling Dragons, da Dragon Challenge, então, era uma montanha-russa, primeiro, na área do Harry Potter, como eles sempre prezaram muito pela tematização, aquele negócio de sightline nas linhas de vista, era uma montanha-russa que você tava dentro da área, você via um trilho vermelho, um trilho azul gigante ali no canto, né? Então ele meio que quebrava um pouco a imersão da área, e eu acho que isso era uma coisa que a própria J.K. talvez tenha reclamado em algum momento, Sim. porque ela queria que não tivesse nem Coca-Cola na área, aquelas coisas da J.K. E não tem. Então eles aproveitaram a chance, que a montanha-russa Dragon Challenge já tava perdendo popularidade, já tava com problemas de manutenção. Ia ter que parar mesmo. Ia ter que parar pra refazer. Falei assim, derruba isso aqui e vamos fazer outra coisa no lugar. Então, em 2017, eles anunciaram que a montanha-russa seria desativada. Mal eles anunciaram, ainda em 2017, eles já rapidamente demoliram toda a montanha-russa existente lá do Dueling Dragons. E em 2018, eles já começaram a construir a nova atração, que demoraram pra falar o que era, mas, obviamente, todo mundo saberia que seria alguma coisa de Harry Potter, né? Sim. Que diferente da Velocicoaster, essa dava pra ficar atrás do tapume boa parte do tempo. Exatamente. Diferente de uma montanha-russa no Lago Central, né? Exatamente. Que todo mundo via que não falavam que era uma barraca de chuva. Uma barraca de chuva. Mas aí ficou-se a especulação, né? Nessa época do que eles iriam fazer ali. Pela questão geográfica dentro do universo do Harry Potter, era muito óbvio, pelo menos pra mim, que eles fariam alguma coisa de Forbidden Forest. É no pé do castelo. É no pé do castelo. Faz sentido com o storytelling de ser ali. Sim. Só que ele não sabia o que exatamente seria. E aí, acho que no comecinho de 2019, saiu o primeiro anúncio oficial da Universal, mostrando trilhos, mostrando a Floresta Proibida, mostrando criaturas mágicas ali. O primeiro foi... Eles nunca deram o nome logo de cara, mas já dava pra ver que ia ser uma montanha-russa e que ia ser alguma coisa na Forbidden Forest, né? Na Floresta Proibida mesmo. E aí, no meio do ano, mais ou menos, eles anunciaram, não, aqui é a montanha-russa do Hagrid's Motorbike Adventure, já deram tudo, então assim... E deram data. E deram data. E casa com o evento do Harry Potter, não é? Porque a data da abertura foi uma data marcada, porque era uma data relevante no universo do Harry Potter. Que era dia 13 de junho de 2019. Por quê, Ju? Porque essa é a data que é a data que o Tom Riddle apronta pro Hagrid a morte da Murta. No livro. No livro. O Hagrid é acusado de ser responsável pela morte da Murta em 1943. Isso. E aí, no fim, a história mostrou que essa data acabou sendo um problema, mas a gente já chega lá. Mas assim, já saiu a data. Já saiu a data. Eles falaram, prometeram a data tá lá. E aí já marcaram evento de mídia, trouxeram os atores, né? Foi o Tom Felton participou, a Evanna Lynch participou, os dois gêmeos participaram. Então, com isso, eles tiveram a data marcada, eles tinham que correr pra construção terminar. Só que essa montanha-russa, ela é muito complexa. Tecnologicamente, ela é
muito complexa. Sim. E aí... Ninguém tinha ideia. Depois ficou sabendo. Exatamente. Mas assim, a data tava marcada. Exatamente. Aí eles falam, não, eles não arredaram o pé e falaram assim, olha, não vamos mudar, tá tudo marcado, o evento vai ser essa data mesmo. E realmente abriram sem soft opening, né? E a gente já falou várias vezes aqui que o soft opening é uma parte muito importante para abertura de atrações, de áreas temáticas e coisas do tipo, em parque temático, porque é quando você faz os ajustes, testes, você entende os problemas, porque você não consegue terminar de construir no dia seguinte, virar a chave e começar a operar normal, como se fosse, né? Nem um equipamento tecnológico desse, um sistema tecnológico como uma montanha-russa dessa, não é assim que funciona. Ele precisa ser testado, até você ter certeza que tá tudo rodando certinho. E aí aconteceu que eles não fizeram isso. Não deu. Eles basicamente terminaram de construir no dia 12 e abriram a atração no dia 13 pro público já. E foi uma abertura absurdamente caótica. Caótica. Não tem outra palavra pra descrever. Exatamente. Foi, acho que chegou a 10 horas, né, de fila. O pessoal fala que foi 10 horas de fila. A gente acompanhou até na época o pessoal no Instagram. Eu já tinha o podcast, a gente então já tinha o podcast. A gente ficou nessa coisa louca, insana. A Disney adorou ver o caos instaurado. Eles fizeram tudo. Porque era na mesma época que eles estavam pra abrir a Galaxy Z. Então tinha essa briguinha, assim. Tinha, aí fala... acho que era o... Quem que falou zoou a fila de novo? O próprio Chapek. É um babaca mesmo. Se eles fizessem numa atração metade do que a Hagrid, eles podiam zoar. Mas não. Só que realmente ela não tava pronta pra mim. Então essa data, ela virou um problema. Sim. Porque quando abriu, ela era muito problemática. E por pela falta de testes, obviamente que ela quebrava direto. Então essas 10 horas de fila no dia de abertura, nem foi tanto pela questão da quantidade. Obviamente que muita gente apareceu lá pra andar nela. Ela ficou mais quebrada do que operando no dia da abertura. Exatamente, porque é muito estresse que você coloca numa atração tecnológica dessa e tudo mais, e assim, ela tem tantos pontos de atenção, tem tantos pontos de parada e tudo mais, que qualquer um probleminha que dê, ela para a montanha-russa inteira. Então, o começo da operação da Hagrid's foi muito conturbado. Foi muito conturbado a ponto de, assim, eu lembro, a gente até dava notícia de que quando ela abriu, tinha dia que a própria Universal não dava certeza se a montanha-russa ia abrir ou não. Ela abria períodos, Ele abria períodos, ela começou Quando a gente foi lá... A primeira vez, a primeira vez que você foi, ela era assim, a gente chegava e tinha uma placa. Ah, hoje a Hagrid vai abrir a partir das 13. Exatamente. Ah, hoje a Hagrid vai abrir a partir das 9, mas fecha à tarde. Exato. Tipo, era um caos, ninguém sabia o que fazer. Tinha fila virtual, não tinha fila virtual, você não sabia. Porque, como não teve esse momento de teste de soft opening, eles tiveram que fazer isso com o parque aberto, com a atração aberta pro público. Sim. Então, eles tiravam, digamos, ele fala, durante a manhã eles vão ficar lá fazendo teste de operação e tudo mais, e aí à tarde ela abre pro público. E mesmo assim, quebrava. Mas assim, independente disso, quem conseguia ir... Adorava. É unânime. Assim, sabe quando... Até os caras que falaram que ficaram 10 horas no primeiro dia... Falaram que valeu a pena. Valeu a pena. Não, e valeria. Eu acharia que valeria. Eu ia xingar muito no Twitter, mas valeria. E foi um sucesso de cara. Imediato, assim. Não teve ninguém que falou mal. Não tem um porém, não tem mais, ou ok, né? Que outras têm, tipo, das novas, né? Ou sei lá, o Mickey's Runaway. É bom, mas ok, sempre tem um mais. Tem um but. Até o Rise, vou entrar num território que eu não deveria, mas assim, tem alguns mais no Rise, assim. É incrível. Em termos de atração, eu não acho que tem nenhum mais. O problema dela realmente é a operação. Que o Hagrid consertou. Depois que passou esse período de ajuste, hoje a atração roda lisa. Sim. E roda bem. E ela tem poucos downtime. Quer dizer, ela tem o que normalmente qualquer atração de parque tem. Sempre vai ter uma paradinha. Porque, quantas vezes a gente não foi no... Nossa, e no Splash Mountain? Splash Mountain. A gente já travou um carrinho. Qualquer atração quebra. Sim. Então a Hagrid hoje, ela já tá, digamos, dentro de um fluxo normal de quedas e paradas por manutenção, ou por falha de operação humana, ou por falha de guest fazendo besteira na atração. Mas assim, tirando esse começo conturbado, que eles levaram alguns bons meses para fazer os ajustes iniciais, hoje a atração roda lisa. Lisa. Tanto que, assim, pela demanda de público que tem, as filas são incrivelmente rápidas. Elas andam. Sim. Né? Porque, lembrando, como a Universal geralmente não coloca Express nas atrações recentes, nas atrações
atrações mais recentemente abertas, né? Sim. Até se fazendo a comparação com você falou, o Rise hoje continua um problema. Tem dia que o Rise O não Rise abre. vai ser um problema Pra sempre. Pra sempre, porque ele não dá vazão ao número. E porque não é a tecnologia que não... é complicada também. Então, mas porque ele não dá vazão. Ele não dá o vazão. Hagrid, ele tem capacidade. No começo ele não tinha. Exatamente. Mas agora ele tem. É que tem muito interessado. Exatamente. Então, você vê, a Velocicoaster, que é mais nova, tem vezes que tá com menos fila que o Hagrid. Sim. O Hagrid nunca vai ficar sem fila porque é absolutamente maravilhoso, merece cada minuto de fila que você passa lá. Mas a Velocicoaster, apesar de ser uma montanha-russa incrível também em termos de radicalidade, ela, em termos de tecnologia, ela é menos do que a Hagrid. Ela é menos. Ela é menos. E acho que tem cara de dar mais vazão também. Isso é enorme Talvez. aquele carrinho. Então, quando a gente tava estudando aqui pra fazer esse episódio pra vocês, eu descobri uma coisa que eu não tinha ideia. Que a Hagrid, ela começou operando com até 4 carros simultâneos. Hoje, ela opera com 10 carros. Tem 10 carros do Hagrid rodando no trilho simultaneamente. E ela tem capacidade pra chegar até 12. Na hora da montagem, a gente não consegue muito ter essa dimensão de carro, porque parece que ela vem contínuo. Sim. Tanto que os seus pais estavam na frente na fila, eles foram na frente, eles foram no último do trem da frente. A gente não percebeu que a gente tava em trem separado. Porque é contínuo. Não, e a própria montagem dela é diferenciada, porque Sim. é numa esteira rolante. É, no padrão do Forbidden Journey. Exatamente. O carro não para pra você entrar. E sempre tem uma moto. E sempre tem uma moto ali na estação. Por isso que eu falei, a gente não viu que os pais dele estavam indo num trem diferente do nosso, porque na hora da montagem parecia tudo a mesma coisa. Depois que o deles andou e o nosso não. Sim. Olha, os seus pais foram em outro. É, exatamente. Tava tudo junto, tudo numa linha contínua de montagem. É Então, muito rápida a montagem deles. E uma coisa que eu percebi, os team members da Universal lá, que os magos, eles manualmente têm que bater um sensorzinho na moto de cada um depois que eles checam se a pessoa tá com a trava fechada certinha. Então, atrás, na parte de encosto de trás, eles vão lá e encostam o sensorzinho, como se fosse a Magic Band deles, só que é um sensorzinho que eles encostam pra sinalizar pro computador que aquele carro tá checado e tá ok, ele foi manualmente checado. Se não for checado manualmente todos eles, o carro não sai da estação. Sai. Então, é muito legal. É um recerto assim, você fica com uma coisa manual de segurança, né? Sim, mas tá certo. Porque é controlado por computador, mas ele tem que ser checado pessoalmente por cada um team member. E se ele não for checado e o cara não seguir o procedimento de ir lá e bater o sensor, o carro não sai. Ele não sai da estação. Então ele é seguro, ele é bem seguro. Hoje, na verdade, o Ride que ainda mais tem essa coisa do peso, apesar dele não ser talvez o mais restritivo, mas é o que eles realmente, até por causa dessa checagem, um obeso que não caiba no carrinho e atrapalha a linha de montagem, atrapalha muito. Sim. Porque ele bloqueia tudo. Para tudo. Então, é um dos rides dentro a gente já falou muito disso aqui, mas é o que eles mais têm preocupação. Então, tem a cadeira de fora de teste, tem uma cadeira na entrada daquela sala da sala final ali. Isso. Se o team member ele fica na dúvida, ele pede pra pessoa aceitar de novo. Exato. Isso não tem nas outras, porque eu acho que a outra é mais automático, né? Eles são no Forbidden Journey também tem. Tem uma fora e tem mais uma dentro ali na boca de entrar na porque atração. pra eles, essa parada pra, por exemplo, pra pegar uma pessoa que vai ter dificuldade pra... Aperta. Eles não dão nem chance, eu acho que de... Tanto que assim, nessa última viagem que eu já, deu uma... Tanto que não tem isso no Gringotts. E o Gringotts vira e mexe o carro atrás da saída dele por causa de pessoa que não fecha. Bom, a gente demora um pouco, mas demora. E param todos os que carros. Tem 2 estações de carregamento, então pelo menos uma sai. A gente viu mesmo, mas não é o mesmo nível de critério. Agora, então, essa vez que eu tava já um pouco mais, né, que eu consegui ir... Lembra que o Hagrid foi o que incentivou a Ju a se preparar fisicamente e perder peso para a nossa viagem do ano passado. Ela conseguiu no Hagrid, foi o principal motivador dela. Sim. E ela, parabéns, conseguiu. Então, na última, deu pra ver que era por pouco. Mas todo mundo falava desse negócio deles estarem muito em cima do... Porque o problema, a preocupação deles... Por exemplo, no Gringotts, eles deixam tentar. Essa última vez, a gente viu uma moça que não conseguiu ir, mas eles tentaram mesmo. Eles deixaram ela tentar. Tá, atrasou, não sei o quê. Mas no Hagrid, acho que por causa dessa popularidade, da linha de montagem deles, eles não deixam pessoa que tem dúvida chegar lá na montagem. Não é pra chegar na montagem. Então, mesmo estando mais magra e tal, foi a única atração que eu ainda tinha que dar uma... Eles toda vez perguntavam, você já foi nela?
Sim. Você já foi nela? Quer dizer, eles já desconfiavam que eu tava ali na zona... No limite ali. Na zona vermelha ali, na amarela. Amarela. Eu tava na zona amarela, então toda vez eu tive que falar. Eles falaram, você já foi nessa atração? Já fui. E meio brava, né? Meio brava. Tá me chamando... Tá me chamando de gorda, pô? Eu sou, mas não chama na cara. Não chama, assim. né? Mas eles têm essa preocupação grande pra linha de montagem seguir fluindo bem. Bom, e por que essa atração ela é tão tecnológica assim? E um detalhe, é a montanha-russa mais cara da história de todos os parques temáticos. Ela custou 300 milhões de dólares para ser projetada e construída. É muito caro. E vale cada centavo. Cara, é por isso que a gente anda de lua de mel com a Universal, meu. Eles não estão com medo, eles estão investindo mesmo, eles querem beliscar a Disney na bunda, e eles estão fazendo pra isso. Tanto que a gente tá falando de uma atração que ela meio que eclipsou a abertura inteira da Galaxy Z, né? Porque ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. E a Galaxy Z que abriu sem o Rise, né? Sem o Rise. E a Smuggler's Run? É atração secundária. Mas ela vale esse dinheiro. E assim, talvez na hora a gente não perceba o que é tão tecnológico. Mas quando você vai se atrás de informação, é insana essa montanha-russa. Ela é inédita, ela tem inspirações em outras montanhas russas pelo mundo, principalmente Europa, até Austrália, a origem da moto e tal, mas ela é acima de tudo que já tinha sido feito antes, e da tematização. Tanto que o fabricante dessa montanha, que chama Intamin, que foi contratado pela Universal para projetar e construir ela, eles tinham uma montanha russa de moto também, acho que na Austrália, se eu não me engano, ou é na Europa, acho que na Alemanha, que era considerado uma das piores montanhas russas, sempre o pessoal odiava e tudo mais, mas aqui na Hagrid os caras fizeram um trabalho inacreditável. Não, porque, assim, você pensa... Eu sempre falo isso, eu não consigo misturar montanha-russa com atração nas minhas listas de top 5. Por quê? As montanhas russas... Montanha-russa pura, se diz. Montanha-russa pura, tipo a Hulk. Você podia ser da Hulk, podia ser de qualquer assunto do mundo. A tematização é super light. A tematização se reduz à fila. É uma atração que você senta lá e vai. Na Hulk mal fila tem a tematização. Exato. Não, tem aquela sala de tematização. Montanha-russa sem tematização nenhuma são as do Busch Gardens, por exemplo, a do Não, mas é fila. O Velocicoaster, a fila é tematizada. Uma vez que você senta lá na coisa, é uma montanha-russa, claro. Eu não tenho muita... Eu divido. Eu não consigo pôr na mesma lista. Eu amei a Velocicoaster, mas... Por exemplo, a Hagrid, ela entra na mesma categoria da Expedition Everest, que é montanha-russa altamente tematizada. Exato. É isso que eu tô querendo chegar. O carrinho não é... você viu lá umas coisas do Harry Potter na fila e aí você entra numa montanha-russa e prende, não sei o quê. Não, você entra na moto do Hagrid, na moto do Sirius Black. Então, assim... pra quem, de repente, nunca leu os livros e só viu os filmes, a moto do Hagrid, na verdade, era do Sirius Black que o Hagrid pega pra ele, tá? Exato. Então, não é... Quer dizer, o desenvolvimento da montanha-russa... Por isso que essa não é uma montanha-russa simples. Você desenvolveu um veículo que é inspirado no filme. Não é que você pôs uma fila lá e uns dragões, uns cacarecos. O veículo é temático. Então é muito mais profundo, é muito mais profundo. Exato. Ela, pra mim, ela tá muito na mesma categoria do Everest. Claro. Mas ela é melhor que o Everest. Ela pulou o Everest na minha fila de preferência porque ela pegou tudo que o Everest fez de melhor, que a gente sempre cansou de elogiar o Everest, que é uma das nossas top atrações, e pum, deu um up ainda. Deu um up. Eles conseguiram fazer isso. Bom, mas por que ela é tão tecnológica e tudo mais? Primeiro, ela é a atração, é a montanha-russa mais longa da Flórida. Acho que ela dura quase 2 minutos e 50 de ride, enquanto você tá no carro. Ela é a montanha-russa no mundo que tem de lançamento, que tem a maior quantidade de lançamentos de aceleração, então são pontos de aceleração. São 7 pontos de aceleração. Exatamente. E assim, não é ponto de aceleração de pneu, mas é magnético, é um negócio super tecnológico, que eles inclusive repetiram na Velocicoaster. Quando você vê no trecho do trilho, tem umas chapas assim, parece umas barbatanas, é naquele momento que eles usam força magnética ou para acelerar ou para frear, porque eles também usam de freio algumas dessas chapas. Então, você tá no meio do trecho, que você vai ver lá, tem aquelas coisas, ele acelera bem ali, e é super suave, lembra? É incrível. Realmente parece que você tá na magia. Parece que tá na magia, é muito suave a aceleração, os pontos de aceleração. E tem 2 Kinder Ovo, né? E entre todos, porque são 7 pontos de aceleração, entre cada um desses pontos de aceleração, você pode ter um carro, por isso que cabe até 12. Então você tem 4 montando e o resto rodando. Você tem todo um sistema computadorizado de controle. Altíssima, você tem a maior tecnologia do mundo.
Você tem uma cacetada de sensores funcionando para que todos os pontos sejam checados o tempo todo, porque como você pode ter até 10, 12 carros no mesmo trilho, você tem que ter todos esses pontos de checagem, tem que ser muito caprichados. Então... Não, e são coisas milionésimamente de definição de vai dar ou não vai dar. E é tudo, é uma loucura. E aí um ponto desse checagem não deu certo, para tudo. Todas as áreas têm área de segurança. Então, assim, é uma coisa insana do ponto de vista tecnológico. Além dos pontos de aceleração, você tem um momento de volta, de ré... Que é similar a Everest, que tem troca de trilho. Tem troca de trilho. E você tem um momento de spoiler, ó. Atenção, hein? Vou começar os spoilers aqui. Você tem um momento que é um baita easter egg que o trilho cai. A moto tá parada no trilho, ele despenca uns 2, 3 andares ali e cai numa outra seção de trilho. Sendo que a gente ficou sabendo agora, pesquisando aqui, que você tem 2 rotas possíveis pra você, porque tem tanto carro rodando ao mesmo tempo. Esse trecho que você roda pra trás, um pouco mais demorado. Então eles têm... Você tem 2 rotas, por isso que tem troca de trilho. Tem troca de trilho, e aí a moto cai, e aí ela acelera e vai de novo. Então, quer dizer, você tem uma quantidade incrível, assim, de pontos e de detalhes, e tudo serve pra contar a história. Não é só firula. Não. Eles conseguiram construir isso de um jeito em que tudo conta a história, e tudo te impressiona, e você... É o que eu já falou, você sai dessa montanha-russa com um sorriso no rosto, orelha a orelha. Depois que você já passou por esses momentos Kinder Ovo, que você fala assim, agora já... Ainda tem, acho que o melhor momento ainda é depois dos momentos surpresa, que é a última aceleração. Exatamente. Que é incrível. Que experiência. Que tem até um botãozão roxo na frente que você pode apertar, que é igual do filme. Que é a hora que você tá fugindo, né? Exatamente. Dos slug, não sei lá. Como é que chama? Blast-ended screws. Os explosivinhos. Aí você acha que já acabou e você tem a maior corrida da montanha. É demais. Oh, hello! I'm glad you found the place all right. I got a very special care of magical creatures class for you today. And Mr. Weasley, who many of you will remember, has kindly agreed to help with getting you around. Wingardium Leviosa! I've been asking to duplicate Sirius Black's motorbike to take you all to the edge of the forest. Yes, and that's where I shall be showing some blast-ended screws. Bom, falamos da história, falamos um pouco da tecnologia, agora vamos fazer uma descrição passo a passo do que tudo que a gente encontra na atração, na fila, no ride em si, né? Sim. Vamos fazer uma geralzona, né? Você começa entrando pela fila, você já passa logo de cara por uns trechos de mato. Uma coisa interessante que é, por causa da floresta, a tendência dessa atração é ficar cada vez mais linda. Por causa da floresta, ela vai crescer. Então, eles tiveram que plantar... Ela vai ficar mais densa, cada vez mais. Exato, eles tiveram que plantar mais de, acho que 1.500 árvores, porque não tinha floresta nenhuma ali pra fazer a Floresta Negra, né? E como a montanha-russa toda ela é muito mais baixa, diferente da antiga Dragon Challenge, que você enxergava ela de fora, agora você praticamente não vê nada de trilho do lado de fora enquanto você tá andando pelo meio de Hogsmeade. Eles conseguiram esconder a atração atrás de um puta paredão de árvore, né? Então ficou a cara da Forbidden Forest. Ficou a cara, e na atração é impressionante. Quando você vê de cima, você vê que é meio ralinho, mas eles conseguiram realmente criar um paisagismo ali que da atração parece estar numa floresta. E a tendência, obviamente, com o desenvolvimento dessas plantas, vai ficar mais linda ainda. Exatamente. Cada vez vai ficar mais maravilhosa essa com atração. O crescimento das árvores vai ficar cada vez melhor. Nossa, olha, quando essa atração entrar no Express, a gente vai ter que ficar no hotel da Universal. Pelo menos um dia pra ficar o dia inteiro rodando ela. Usando direto, né? E dane-se a vila. Mas é isso. Então, bom, você entra na fila logo de cara, você passa por uns trechos de mato ali e tudo mais. Tem até uma hora que aparece um crocodilo de madeira meio que brincando ali, que acho que é uma homenagem que eles fizeram pra Flórida, afinal de contas. Porque não é uma criatura mágica. Sim. E aí você passa do lado da cabana do Hagrid, que já existia da fila antiga, da atração antiga, que na verdade ela faz parte da atração do Hipogrifo, do Flight of the Hippogriff, exatamente. Aí a gente entra por umas ruínas que são ainda resquícios da fila original, que a gente entra por umas ruínas por um castelo, porque é o seguinte, qual que é a história dessa atração? Nós somos alunos de Hogwarts e nós vamos participar de uma aula de criaturas mágicas do Hagrid. E nós estamos indo até a aula, só que o Hagrid ele resolveu fazer essa aula começando lá no meio de umas ruínas de um castelo que existe lá no meio da Floresta Proibida. Então a gente tem que primeiro chegar na aula, certo? Certo. Então você vai passando por essas ruínas, então é uma ruína que tem várias coisas, depois a gente fala um pouquinho dos detalhes e easter eggs que aparecem
nessas paredes, né? Mas aí a gente, logo de cara, você mal começou a fila já dentro do castelo, você vai no primeiro pré-show. É meio que enganação isso, porque você acha que normalmente quando você chega nesse primeiro pré-show, você já tá perto de entrar, mas ainda tem muita fila depois disso. Eu acho que eles têm feito isso mais, né? Pode ser. Acontece a mesma coisa, eles fizeram também na Velocicoaster, né? Verdade. Lá é menos fila. Uma vez você chega naquela É bem menos do que bem menos aqui. Aqui é fila mesmo. Exatamente. E esse primeiro pré-show é bem legalzinho. Na verdade, ele acho que eles têm um modo de operação, não sei se é porque quando tá muito cheio, alguma coisa, que às vezes a gente passava direto. É. Esse pré-show não tava ligado. A gente não sabia se era pela pandemia também, né? A gente não sabia se era pandemia, mas teve vez que funcionou. No mesmo dia a gente viu uma primeira senha pré-show, mais tarde a gente voltou de novo e tava o pré-show funcionando. Esses pré-shows, eles, ainda mais aqui, que você ainda tá longe da entrada mesmo da atração, ele é um pouco de sacanagem. Porque se é uma pessoa desprevenida, não sei o quê, você vai se posicionar em qualquer lugar, só que na hora que junta todo mundo na mesma sala... quem faz isso muito é o Gringotts. Vários pontos. Também. Aqui faz longe. Então, às vezes você tá na frente na fila, mas você se posicionou meio mal ali, quando abre a porta pra seguir a fila, você ficou lá pra trás. Um monte de gente tava atrás de você. E cabe gente nesse pré-show. Às vezes tinha um zigue-zague ali, né? No pré-show, lembra? Sim, quando não tava o pré-show. Mas quando foi o pré-show, aquele esquema. Se você ficou longe formava um bololô e grande, e você já ficava... Se você não é esperto, você já vai pro fim da fila de novo. Isso. Mesmo que você estivesse na frente. Bom, e esse pré-show é legalzinho. Ele tem a mesma tecnologia do pré-show do Gringotts, que é aquele holograma que você vê num fundo 3D real. E mostra o Arthur Weasley, junto com o Hagrid, tentando duplicar a moto do Hagrid para que a gente vá no passeio pela Floresta Proibida usando a moto. Então ele tá aplicando lá o feitiço do Gemini para criar as múltiplas motos. Por isso que o carro da atração são várias motos que a gente vai repetidas igual ao do Hagrid, porque eles fizeram o feitiço de duplicar lá o Gemini, que acho que a gente só vê isso de verdade lá no 8º filme, né? Quando eles estão dentro do cofre, as coisas começam a se multiplicar, que ele fala, tem o feitiço do Gemini, mas vai passar tão rápido. Quem lê o livro tem um pouco melhor esse feitiço na cabeça. And I've got some Cornish pixies for you to see. And we're lucky enough to lure one in. A unicorn. Ah. Well, I think it's time to give this idea a go. Stand back. Oh, that's just marvelous, Arthur. Not bad. I think we're ready. Right. Arthur's been doing a bit of tinkering with the bike. Making some improvements, you might say. Let's get that on a try. Careful, Hagrid. Your dragonfly is for emergency only. No, pig! E aí, enquanto eles estão ali falando, conversando com a gente, falando que o Arthur tá consertando a moto, não sei o quê, aí abre uma gaiola cheia daqueles Cornish Pixies, que igual também do segundo filme. Câmera. Que aí eles começam a fazer aquelas monte de bagunça e tal, eles pegam porque tem duas motos ao mesmo tempo ali que a gente tá enxergando. A original e a que ele duplicou. E aí os Pixies lá, eles ativam a propulsão a fogo, né? O fogo de dragão da moto. Aí ela explode, voa um pedaço de pedra pra todo lado. Não, e voa na sala. É água, porque o Arthur depois tem que usar o Aquamente lá pra apagar o fogo. Mas na hora que tem fogo, tem luz. Tem luz, exatamente. E da hora depois ele apaga, aí você toma os tradicionais pinguinhos. Os pinguinhos na Universal você não faz nada que não tenha pinguinho. Exato. Oh, blimey, you've done it, Arthur. That dragonfire could not have been smoother. Well, apart from me, you know. Yes, well, that's not quite how that's supposed to work. Everyone all right? Let's leave this to me. Aquamenti! Oh, fine. No. Move it over there. Better try to start on these pixies. Righty-ho. Oh, now don't you worry, Dennis. I'll see you all down there. Of course, none of this will happen when you actually ride the bikes. Meet us down in the stables. Might be safer to duplicate the bikes down there. More room. Then, you can ride them.
Aí a moto explode, aí ele vai apagar fogo, voa água na cara da gente e tudo mais. Aí ele conserta a moto e ele fala, vejo vocês lá mais pra frente nos estábulos. E aí, acaba o pré-show, a gente sai da sala. Aí vem a Aí fila. tem mais fila. Tem fila. Nossa, é uma fila escondida. Pra quem tem claustrofobia, essa fila é um desafio, viu? Você não consegue ter noção do tamanho da fila quem tá dentro da fila. E vira, e tem pedra, e tem sala, e tem e vira, e vai. E fala, caramba, isso aqui não acaba. Você passa numa sala que sempre parece que é dia, onde tem um monte de ovos de dragão. E aí depois você passa no laboratório do Hagrid, né? No workshop do Hagrid. Sim. Que tem vários easter eggs também. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais desses. E tem muita coisa na parede, porque como eu falei, isso era uma ruína na Floresta Proibida, que era utilizada pelos alunos de Hogwarts pra ir lá se esconder e fazer coisas. Então eles iam lá pra namorar, iam lá pra fazer duelo, iam lá pra estudar, eles usavam pra vários fins essas ruínas, né? E aí, quando a gente finalmente chega nos tais dos estábulos, que é a última sala antes da gente embarcar na atração, o teto dela é muito legal. Sim. Porque a gente consegue ver só a sombra, basicamente, das motos rodando, girando e não sei o quê, e os caras multiplicando moto, e os bichos ali em cima brigando com as motos. Então, de repente explode uma moto, aí volta, aparece outra moto, ela gira e tal. E é muito legal, porque você fica ali só ouvindo eles falando, o Hagrid falando, e as motos fazendo maluquice lá e correndo e fugindo de outros bichos que estão ali em cima, que a gente não sabe o que é. Sim. Não, é louco, porque a sensação que dá é que você vai subir mesmo. É, exato. Eles fizeram de um jeito... Eu fiquei muito confuso. Eu falei, gente, vai subir? E realmente, porque eles têm uma saída assim que parece uma escada, e não é. Não é, exato. Mas dá uma sensação muito louca. É Exato. muito bem feito. É muito bem feito. A fila, ela não é tão caprichada em termos, talvez, de nostalgia como é a fila do Forbidden Journey, porque a fila do Forbidden Journey ela é ao concurso. Ela é perfeita. Você não é uma das, é a melhor praticamente do... A gente já falou sobre isso, né? Sim. Acho que ela briga ali com a fila do Expedition Everest e da Torre, das melhores filas que tem no parque. Essa é legal, ela é bonitinha, ela é interessante, só que ela é meio cansativa, porque ela é muito longa. Nossa. Ela é bem longa, então você anda e anda e anda e anda e anda, e sempre tem muita gente, mas é legal, assim, é uma fila caprichada. Ela te coloca no clima. Sim. Né? Mas aí finalmente a gente chega na estação das motos, e aí tem aquele dilema para os casais, que é quem vai na moto e quem vai no sidecar. Sim. Porque são duas experiências diferentes. Sim. Eu não diria que são totalmente diferentes, mas trazem um grau de diferença ali que vale a pena se repetir para ter as duas experiências. Sim. Né? Na verdade, vale a pena repetir essa atração, ponto. Agora é legal você ter as duas sempre para poder comparar depois. Mas que a moto é mais legal, isso é... A moto é mais legal. É invariável. Do ponto de vista de gordinhos, eu não sei dizer. Todo mundo pergunta, né? Eu vi muito eu fiz essa pergunta na internet. Qual que é mais amigável? Pra mim, pareceu igual. Eu tinha a impressão que a moto era menos pior, mas pode ser só uma impressão minha. Eu digo de trava, de passar ou não. Eu acho que as duas são muito parecidas. No ano anterior eu não tinha dado verde nenhum, mas dessa vez eu dei nas duas, né? Então eu acho que é muito próximo essa assim. Eu caibo em uma e não caibo na outra. Eu não sei, eu acho que é muito próximo. É verdade. Acho que é muito próximo. Talvez dependa do formato do corpo. Se a pessoa é muito barriguda e tem a bunda pequena, ela cabe melhor num do que no outro. Eu não sei dizer. Precisa testar, porque é o que eu falei. Lá eles são muito criteriosos com esse negócio do peso, então, da trava. Então, assim, esse realmente é um ponto delicado aí, infelizmente. Uhum. Bom, mas aí a gente senta na atração, a gente senta na moto, e aí quando a moto anda no primeiro trecho, é um trecho que ele ainda não tem aceleração. Tem até uma brincadeira, se eu não me engano, no áudio, o Hagrid fala que a primeira criatura que a gente encontra é um testralho. Só que a gente não vê os testralhos porque a gente não enxerga eles, porque eles não aparecem pros trouxas. Don't mind the thestrals. Dead clever and useful they are. Right, off you go. We'll meet at the edge of the Forbidden Forest. Ou, na verdade, tem aquele negócio da pessoa ter que ter tido contato com a morte. Eles estão presumindo coisas. Eles estão presumindo coisas. Já tiveram contato com a morte. Exatamente. Mas, assim, a brincadeira é que a primeira criatura que a gente encontra nesse primeiro trecho são testralhos, só que a gente não enxerga os testralhos porque eles são invisíveis. Sim. E aí, depois do primeiro trecho de velocidade legalzinha, você já chega numa cabana, onde a gente tem uma cabana abandonada, onde a gente tem o primeiro encontro com animatrônicos, e é um animatrônico muito legal do Hagrid, em tamanho real, ou seja, é um bicho
gigante, né? Uns 3 metros? São mais ou menos, dá uns 2,5 metros quase ali de altura, e ele tá com o guarda-chuva rosa dele na mão, e você enxerga que ele tá com os óculos da moto dele na testa, e ele também tá usando luvas de pele de dragão, e tem um animatrônico do primeira criatura que a gente mesmo vê, que é o tal do explosivinho, né? Em inglês eles chamam de Blast-Ended Scrooge, né? Os Scrooge são os explosivins, que Quem são... lê o livro, sabe, tem um... Nossa, qual que é o livro que só... É no 3, Que eles odeiam a... a aula do Hagrid. Que é a aula do Hagrid, exatamente. Que o Hagrid insiste em mostrar os explosivos. Só que os bichos são perigosos pra caramba. São, coisa do Hagrid, mas no livro eles falam muito, é a pior aula. Por causa desse explosivinho, ninguém gosta da aula do Hagrid. Exato. Nem eles, nem o trio, né? Uhum. Só que eles tentam amenizar a situação, tipo... Exatamente, só que esses bichos nunca apareceram nos filmes, nem nos filmes novos lá do Newt Scamander, pelo menos eles apareceram. Então, às vezes, pra quem tá indo pela primeira vez, pode achar estranho. E quem só viu os filmes pode não reconhecer, mas são os explosivinhos dos livros, né? We'll have to round up the Scroots before they set fire to anything else. They just don't know what they're doing. Oh, no, there's no need for that. Well, I think that's enough for today. You should probably head back. We'll pick this up later. The bikes will take it. E o animatrônico do Hagrid é muito legal, com bastante movimento, a expressão facial dele é muito caprichada. Passa rápido, né? Passa rápido, mas ele dá umas aceleradas. O que eu acho legal da atração é isso. Nos momentos de animatrônico, ela não passa voando. É diferente da Velocicoaster. A Velocicoaster você mal enxerga os raptores no meio. Tem raptor no meio? Tem. Só que você mal enxerga, porque ele passa tão rápido que você não Nossa, enxerga. eu não vi nenhum raptor no meio. Tem Isso é pelo menos uns louco. 4 que a gente vê Você tá lá. brincando? Aham. Tipo, boneco? Boneco. Não é, eles não se mexem, eles só são estátuas, mas eles estão lá. Você tá A gente brincando? passa do lado de vários. Ah, você tá brincando? É. Ah, não é possível. Tem vários raptores no meio. A gente tá andando Eu não no... vi nenhum. Tem sim. Imagina, eu tava preocupado em não morrer. Por que eu vi Raptor? Mas aqui na Hagrid's, toda vez que você vai passar perto de um animatrônico, a moto dá uma desacelerada. Sim. Ela já dá uma desacelerada pra você conseguir aproveitar bem a história, né? E aí, bom, saindo desse trecho aí já tem uma primeira acelerada, porque é uma hora que a moto até dá uma subida e a gente entra bem no meio das ruínas, né, com a moto. E aí tem várias manobras de curva e tudo mais. E as manobras de curva dessa atração são tão legais. Porque assim, não é uma montanha-russa tradicional onde você vai ter muita virada de cabeça, parafuso. Você não vira de cabeça pra baixo nunca. Mas os movimentos de curva, tombar de lado, são muito parecidos com o que você talvez experimentasse andando numa moto que voa, que é uma moto. Sim. Né? E aí depois de várias curvas, mais algumas acelerações, a gente passa pelo segundo animatrônico, que é o Fluffy. Galloping Gorgons. Arthur warned me about those bikes, but I didn't think they'd take Ollie into the Forbidden Forest. Just hang on. Oh, and don't mind Fluffy. His barks are worse than his bites. O cachorro de 3 cabeças do Hagrid. E o Hagrid vai narrando, né? Ele vai narrando. Ele vai narrando no nosso ouvido aí. Se você prestar atenção, ele fala muita coisa, né, Fala. durante o trecho. Porque a gente tá numa aula de criaturas mágicas. Então ele tá narrando pra gente tudo que a gente tem que ver, da gente saber e tudo mais, né? E aí logo depois que a gente passa pelo Fluffy, pelo fofinho, a gente tem um outro momento de aceleração e aí vem primeira surpresa, primeiro spoiler da atração, que é você vai acelerar num trecho reto e você vê uma caverna toda esfumaçada, inclusive que você mal enxerga ela. Mal enxerga. Diferente de outros que você já sabe o que vai acontecer, você fala assim, Exatamente. gente... Você não consegue saber o que vai pra onde que o trilho tá indo. E em cima dessa caverna tá o carro dos Weasley. E dentro do carro do Weasley tá cheio de Cornish Pixies também, né? Ah, E aí, Ju, o que acontece depois que a gente passa por dentro dessa caverna? Esfumaçada, que você não sabe o que tá acontecendo. Então, o trilho tá quebrado. Não é que o trilho tá quebrado porque a moto teoricamente está voando, né? Mas é que o trilho realmente, ele passa embaixo da caverna, ele sobe num espeto pra cima.
a gente pode dizer assim, numa rampa, e aí o trilho acaba. Quando a moto sobe, você vê que não continua. Ela para. Sim. Só que ela sobe, aí é como se fosse a moto falhando, né? Na história é como se a magia da moto tá falhando. Então, o que o Hagrid fala, se eu não me engano, é que naquela névoa tem alguma coisa de antimágica sim. que a moto começa a falhar. Exatamente. Então ele avisa, meu Deus, isso aqui é não sei o que, a moto Pode não vai ser. ser mais. Eu lembro de alguma coisa assim. No, don't panic. I'll just, Oh, no. Looks like you've lost power. I've got you. Don't worry. Reparo. Sorry, I never was great shakes at magic. Aí você sobe e ela volta de queda livre. E aí você volta tudo pra trás, e aí entra um trecho que você tá andando de ré com a moto. Sim. Tudo que você foi pra frente, você volta pra trás. Você vê o carro dos Weasley indo lá pra frente, e aí que ele muda de trilho, ele pega um caminho diferente, né? Sim. Mas a brincadeira é essa, realmente você não enxerga, você tá indo reto, um trecho acelerando, você acha que você vai voar, Bora. aí ele sobe, estola e volta pra trás de Sim. ré. Então é a primeira surpresa do... É mais surpreendente que o do Everest, porque É mais realmente você não surpreendente. espera. Você entrou lá, em um segundo você mudou. Porque é muito total. escondido. Você é não muito escondido, não dá pra ver. Se você não vê, se você tá indo a primeira vez, você vai tomar esse susto. Sim. Né? E aí, quando ele volta pra trás, o Hagrid perdeu o controle da moto. Uhum. E aí, ela vai e se esconde fundo na Floresta Proibida, na parte escura dela. É. E ele vai voltando devagarinho, tanto que até um trecho mais lento, e a gente vê outra criatura mágica, que é o Centauro. Sim. Né? E ele vai voltando de ré, a gente vai entrando cada vez mais fundo, vai ficando tudo escuro, escurão mesmo, vai ficar frio. E a moto fica presa no Devil's Snare, né? Como é que chama em português? Também não. É aquele que eles se prendem pra entrar lá no primeiro filme. No né? primeiro filme, pra entrar lá no esconderijo da pedra. É. Que é o... São umas raízes de árvore que começa a enrolar. Enrolar, que você tem que ficar relaxado e que o Ron não consegue relaxar. É, exatamente. Oh, crikey. You're tangled in Devil's Snare. Repeat. Lumos Solem after me. Lumos Solem. Aí o Hagrid E fala... como é que lá no filme resolve o problema com a luz do sol. Com a luz né? do sol, né? Aí o Hagrid fala assim, fala comigo, feitiço. Aí ele fala assim, Lumos Solar. Na hora que ele fala isso, a moto cai. Porque igual no filme, se vocês lembram o primeiro filme, né, justamente nesse trecho que eles estão lá, quando eles se livram do Devil's Snare, eles caem Eles caem. no andar de baixo. Então aqui é a mesma coisa. A brincadeira é essa, a moto ficou presa no Devil's Snare, Quando você ele abre usa o sol. feitiço, abre o sol, tum, a gente cai pra baixo dela, né? Na hora que cai, de repente, você tá também numa caverna toda escura, dependendo da hora do dia que você tá, você só vê a saída do túnel com uma luz do sol mesmo, né? Mas aí ele fala assim, nossa, agora eu achei os explosivinhos, os skirts que estavam faltando. E aí começa a acender esses bichos em volta da moto, um monte ali. Acho que tem uns 3, 4 ali em volta, né? Porque os bichos são perigosos, eles explodem. E aí ele fala assim, nossa, vocês precisam sair daí agora, aperta o botão. Aí tem um botãozão roxo que você não precisa apertar, mas se você tá na história, você vai lá. Você aperta. Você aperta, né? E aí a moto dá a última acelerada pra fugir da caverna onde tá cheio de explosivinho. Whew, that was close. Now we just need to... Oh, you found my missing screws. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Hold on. Dragonfire's got a kick. E ela acelera de verdade. Sim, Aí esse é o que eu falei, é muito é gostoso. o trecho mais rápido, acho que é o trecho mais veloz de todos, que ela dá um pau legal ali, um trecho reto, também tá cheio de curva e tudo mais. Até que a gente chega no final, né, tá quase terminando já a atração, quando a gente entra de volta nas ruínas, e aí a gente encontra a nossa última criatura mágica, que são os unicórnios. E aí tem uma unicórnia. Oh, she's a mom. Oh, she's a mom. She's a mom. E ela tem um filhotinho unicórnio com ela ali. Oh, and she's a mom, she's a como diria o mom. Hagrid. Maravilhoso. Well, I'll be. There's a unicorn. And look, she's a mum. Ruddy lucky thing to see such a sight in the wild. But Merlin's beard, we did see pixies, scroots, and unicorns. Oh, and I'd be grateful if you didn't mention any of this to anyone back at Hogwarts.
See you next lesson. Mas assim, é quando você chega nesse trecho dela, do unicórnio, que acabou a atração, a moto já tá andando devagarinho, você tá voltando pra estação ali de desembarque já. E assim, é aquele momento que você tá extasiado com o ride que você acabou de vivenciar, né, Ju? Porque ele é incrível. É uma atração, vale o ingresso. Se você pagar o ingresso só pra entrar na Hagrid e sair, ele vale. Vale. Ele vale. É a atração que vale. Vale. Sabe, ela tá no hall das poucas atrações que vale você pagar pra entrar e sair. É ela, é a torre, é o Rise quando ele funciona. Sabe? São aquelas poucas atrações que são game changers, a gente pode dizer. Sim. É uma atração extremamente tecnológica, tudo serve ao propósito, altamente tematizada, a história é super legal, ela é divertidíssima, ela tem um nível certo de radicalidade pra família. Pra família, a gente pode dizer pra família, porque não tem não looping. tem grandes quedas, não tem looping. Exato. Quer dizer, mas ao mesmo tempo ela é super radical, porque os momentos rápidos, é rápido mesmo. E tem queda, e tem susto, mas é na medida, Exatamente. Olha, é difícil hoje, a gente não vê tanto acerto, não. Não vê tanto acerto, não. É, das coisas novas, né? É. E nessa última viagem, eu e a Ju, a gente deu sorte de, em 2 vezes, a gente ir na primeira a 100. E como é uma montanha-russa de aceleração, Faz diferença. Ir na primeiro assento é muito legal. E assim, se você tá sentado na moto, você pode ficar só segurando ali na trava, que tem uma pegada ali pra você segurar na trava. Mas, cara, se você entra na brincadeira e você segura no guidão da moto mesmo, faz pose como se estivesse entrando, cara, é uma outra sensação incrível de você estar lá. Legal. Ela é muito legal. E assim, até o grip ali, né, da moto, ela é meio dura, ela tem umas aletinhas ali. Eu lembro que eu tava tão emocionado, na hora que eu soltei, a minha mão tava toda marcada da empunhadura ali do guidão. De tanto que eu apertei com força aquele negócio das acelerações e tudo mais. Mas é isso, assim. Não tem muito mais o que elogiar, além do que a gente já elogiou até agora, essa atração. Sim. Então, só pra gente finalizar, só uns pequenos easter eggs de coisas que vocês podem procurar quando estiverem lá na atração, né? Especialmente ligadas ali aos filmes e aos livros e tudo mais. Além dos animais dos animais fantásticos que a gente encontra no meio da atração mesmo, tem outros animais ou mesmo evidências de animais que você pode encontrar na fila. Por exemplo, logo depois, a primeira sala depois do pré-show, tem uma lareira. Lembra que tinha uma lareira? Sim. Se você olhar na lareira, você vai ver um monte de pegadinha pequenininha. E que animal que gosta de fogo? São as salamandras. Então aquilo ali é evidência que ele tem uma salamandra naquele fireplace, ali naquela lareira. Salamandra é aquele bicho do coisa que rouba ouro? Não, é tipo um lagarto. Um lagarto que gosta de fogo. Como eu falei, essas ruínas ali na floresta, elas eram usadas por alunos de todas as eras que estudaram em Hogwarts para alguma coisa. Então você tem muito grafite, você tem muito desenho desenhado nas paredes e tudo mais, né? Então tem ali um desenho, por exemplo, de um hipogrifo, parece o bicuço, né? Uhum. E embaixo dele, assim, tá escrito Watch out, Malfoy, there's a hippogriff behind you. Tipo, cuidado, Malfoy, tem um hipogrifo atrás de você. Mas na mesma parede, você consegue enxergar um coração, e dentro do coração tá um J mais L. O que seria o J e o L, Jorge? James e Lily Potter? James e Lily Potter. Então os dois fugiam lá pra namorar ali nos... Ah, nossa. Imagina essa escola com esses hormônios aí. Pois é. A partir do 5º filme ali que começa o negócio pegar fogo. Não, no quarto, acho que no quarto já, né? É no Cálice de Fogo. É que já tem o U-Ball. U-Ball, é verdade. Tem uma frase escrita que é Wit beyond measure is a man's greatest treasure. Traduzindo seria a sabedoria além do mensurável é o maior tesouro de um homem. Que é uma frase que tá escrita no diadema da Rowena Ravenclaw. Então, os alunos da Corvinal... Que é a escola dos craninhos. Então, os alunos da Ravenclaw picharam essa frase da Rowena lá na parede da ruína, né? Uhum. Tem uma outra brincadeirinha, que é, obviamente, uma homenagem à atração original que tava lá, que você tem um dragão azul pintado e um dragão vermelho pintado e tá escrito Dueling Club. É como se os alunos usassem as ruínas pra treinar duelo de varinhas, mas é Dueling Dragons, então é homenagem... É homenagem à original. A atração original que tinha ali, né? Tem uma outra pichaçãozinha que tem um H, um coraçãozinho e um O. Isso tá bem alto, perto de uma porta, assim, muito alto. Hagrid e a Olive. A Hagrid e a... Ai, que legal. Olive não, é a Olymp. Olymp. Não é Olivia?
Olivia, tá. mas é Olamp. Eu achei que era Em Olivia. português é Olivia, mas é Olamp Olamp. no inglês. dá sério, Olivia. Então, e por que tá tão alto? Porque os dois são gigantes, então tá lá em cima, para bem alto. Os então dois. até o Hagrid anda usando esse lugar aí, para as atividades escusas dele. Exatamente. Eles estudaram junto, por acaso? Eu não sei se eles estudaram juntos. Eu não lembro, É acho que que a não. Olamp não deve ter estudado no Hogwarts, né? Ela é de Bobaxton, né? Bobaxton. Bobaton. Uma coisa que, assim, é meio que uma homenagem à atração original, mas, assim, serve completamente à tematização atual. Dentro daquela sala onde tem um zigue-zague, que tem vários ovos de dragão, dentro de um armarinho de vidro, você consegue enxergar o ovo dourado, que é a pista do desafio do dragão do Cálice de Fogo. Serve, obviamente, a decoração normal, mas ele também é uma homenagem à versão Dragon Challenge da atração anterior, porque tinha, na fila, você enxergava os 3 ovos. Aham. Tinha um lugar lá que tinha os 3 ovos. Então eles pegaram daqueles ovos e colocaram escondidinho aqui dentro do armário. Tem um grafite também da Celestina Warbeck. Tá escrito Celestina is brilliant, ou seja, algum aluno fã da Celestina pichou na parede lá o nome dela. No workshop do Hagrid, a gente vê o Monster Book of Monsters aberto, sem tentar matar e comer ninguém, né? Então você vê ele aberto ali em cima de uma figura que parece uma manticora, se eu não me engano, que é um leão com alguma... Eu não lembro exatamente o nome desse bicho. Acho que é uma manticora. E também tem as luvas do Hagrid de escama de dragão, que ele usa no filme. Aquela que ele usa pra pegar o Norberto. O Norberto, exatamente. Tem umas jaulas de madeira, que é onde ele transportava os explosivins, que estão lá no meio da atração. E se você olhar dentro da jaula, tem um ursinho de pelúcia. Então o Hagrid, ele coloca o ursinho de pelúcia pro explosivinho dele. Olha que bonitinho. Olha que cuidado. É o cara do Hagrid. É a cara do Hagrid, né? Tem They're várias... seriously misunderstood creatures. They're seriously misunderstood creatures. Aí tem várias cartazes de outros animais fantásticos que a gente conhece. Então, até o Niffler, que a gente não vê na série original do Harry Potter, mas a gente viu na série do Newt Scamander, né? Que é aquele bicho que fica roubando coisas brilhantes, né? Se você notar, quando você vai entrar nos carrinhos, nas motos, né? Cada moto tem sua própria placa de trânsito. E as iniciais e todas essas iniciais que aparecem lá são homenagens a pessoas que trabalharam no projeto e na construção da atração. Né? Legal. Logo que a gente tá entrando no castelo, na primeira vez na fila que você tá entrando no castelo, a gente vê uma estátua dos Mer People, que são os sereios lá do lago, né? Então tem mais uma... Sereianos, bem lembrado. Tem um grafitezinho também dizendo I love Hufflepuff. Eu não sei o que dizer, o cara ama a Lufa-Lufa, você amava a... Como é que é o nome completo da Lufa-Lufa? Eu esqueci o nome dela. Da fundadora da casa. Eu não vou lembrar. Agora eu não vou lembrar. Bom, como a gente falou, é a montanha-russa mais longa da Flórida. Ela tem 7 lançamentos, tem a maior quantidade de lançamentos de uma montanha-russa em todo o mundo. O trecho, aquela queda vertical, é uma queda vertical real, ou seja, ela não é controlada. Realmente a gente cai em queda livre por cerca de 5 metros ali de altura. São os belos 2 andares. São os belos 2 andares ali. O comprimento da montanha-russa como um todo, ela tem quase 1,5 km. Na verdade, tem um pouquinho mais de 1,5 km de comprimento total de trilho ali, a montanha-russa. É uma atração que leva praticamente 3 minutos, né, como a gente falou. Normalmente montanhas-russas são bem mais curtas do que isso. Essa a gente fica lá quase 3 minutos montado na moto. Ai, podia ficar 20 mesmo. E a última coisa é que realmente é uma montanha-russa incrível. Uma montanha-russa é uma atração. É uma atração, eu não consigo. Incrível. Ela tá em outra categoria de montanha-russa. Ela não é só uma montanha-russa, ela é uma atração. Ela é uma experiência. É uma experiência. É melhor do que gastar $200 num pedaço de plástico que brilha. Ela é a experiência. Você fala experiência, é isso. É uma coisa que você não tem como explicar. A sensação realmente de estar nela, assim, passa, é além. Ela verdade, é além. É verdade. E uma última curiosidade que eu descobri também pesquisando pra gente fazer esse episódio aqui, o Imagineer, o engenheiro-chefe que foi responsável por toda a criação da primeira Wizarding World of Harry Potter, lá da Island of Adventure, é um cara chamado Scott Throwbridge, que depois que ele criou aquela maravilha que é a Wizarding World de Harry Potter do Island of Adventure, ele foi roubado pela Disney, ele virou o Imagineer da Disney e ele foi o Imagineer-chefe da Galaxy's Edge. Então, assim, a gente brinca, a gente já falou várias vezes aqui, né, que a Wizarding World foi realmente um wake-up call pra Disney, né? Eles sentiram a água bater na bunda, literalmente, falando português claro. Mas eu nunca fiquei sabendo que eles chegaram ao ponto de roubar o mesmo cara que criou, que foi o chefe de criação da área temática. Então, assim, isso prova o quanto realmente o trabalho que a Universal fez
no Wizarding World do Harry Potter, ela é sem igual até hoje, porque os caras puxaram o mesmo cara e ele não conseguiu replicar, tendo uma IP na mão tão incrível quanto, ou até mais, que tem um... Falei. Quê? Eu falei. Quê? Eu falei. Ah, peraí, isso aí não concordei já. Você tava indo por um bom caminho, aí você fala uma besteira dessa? Cara, desculpa, Star Wars é muito maior, muito mais complexo, tem muito mais coisa. Ah, claro. Mas assim, o cara, infelizmente, ele não conseguiu replicar o mesmo nível de encanto que as pessoas têm com a Galaxy Z hoje, do que foi feito originalmente com a primeira Wizarding World, e depois com que eles conseguiram ainda melhorar no Beco Diagonal. E ainda, como sua última criação, essa atração inacreditável que, assim, traz o de melhor que você tem. Tudo que a gente sempre falou e elogiou de Imagineering da Disney ao longo dos anos e tudo mais, a Universal aqui aprendeu e Matou a pau. matou a pau nessa atração. Posso ser polêmica? Pode? Eu acho que a área do Avatar é mais incrível que a Galaxy Z. Mesmo sendo um filme sem relevância, sem fãs, sem nada. A área do Avatar, ela é muito querida. Impressiona. As pessoas a gente fica circulando com muito mais carinho na área do Avatar do que na Galaxy Z. Fica. Eu posso te dar algumas justificativas pelo qual eu quase concordo com você. Não, concorde, porque a Galaxy Z, aquelas lojas não são atraentes, é basicamente pedra com cinza, bege, não sei o quê. Agora falando sério. Assim, circular na área da Pandora, aquela pedra maravilhosa, aquela iluminação, à noite, o que é aquela área à noite? E não é um filme que as pessoas amam, as pessoas foram ver porque ele é incrível, é Cameron, mas ninguém é fã. Tanto que, né? Então, mas assim, o que eu acho que gerou isso, né? Primeiro, o Imagineer-chefe do Avatar é o Joe Rohde, que é uma lenda da Disney, que é um cara incrível, que ele foi responsável por todo o Animal Kingdom, e ele é um cara muito diferenciado dentro do Imagineering da Disney, que quando ele se aposentou, a Disney perdeu um dos maiores nomes do Imagineering atual. E outra, eles tinham uma supervisão da criação tudo do James Cameron, que é um dos maiores cineastas de Hollywood do mundo, que é um cara extremamente detalhista, chato, que direcionou muito do projeto. O Scott Trowbridge, enquanto na Universal ele teve a J.K. Rowling como guia, mandando o cara fazer, faz igual o livro, faz igual tudo, né? Tá, igual uma maior. Exatamente. E ele conseguiu criar uma área inacreditavelmente perfeita lá no Harry Potter. Na Galaxy Z, por melhor que fosse o Scott Trowbridge, o começo do projeto todo, exatamente, o começo do projeto todo começou com um foco, uma diretriz de ser de acordo com a trilogia clássica. Mas aí, quem que veio pra acabar com tudo e cagar tudo? A porcaria da Kathleen Kennedy, que insistiu que fosse feito com base na trilogia nova, porque essa é a nova trilogia da Disney. Então eles não queriam ficar incentivando as pessoas a se focarem na trilogia antiga que não era deles. É, ator que tá velho, que tá morrendo, que não sei o que. É lógico que o interesse é deles, mas se eles não fazem um filme que condiz com a qualidade dos originais, então... Então a Kathleen Kennedy falou assim, gente, tem muito mais coisa pra frente, vamos só falar de coisa e vamos focar e vamos botar a Galaxy Z num planeta novo, original, vamos fazer tudo original no período da trilogia nova. Aí que cagou um pouco as coisas. Eu acho a área muito legal, eu adoro a Galaxy Z, mas realmente, comparado tanto com Avatar quanto com Harry Potter, ela perde. Ela perde, é inevitável. É no encanto, não tem muito como dizer A mais B, é tal decoração, tal coisa. É a vibe. Pandora é mais legal. Eu gosto da vibe da Galaxy Z. Eu gosto muito. Eu respeito. Mas realmente, ela perto das outras, acho que ela tem uma perda, porque a série sequela, né, a trilogia sequela da Disney de Star Wars, falhou em entregar pra gente um negócio bom no final. Ela começou bem, no segundo episódio eu gosto, tem gente que odeia, mas foi divisivo, e o terceiro é uma bosta inacreditável, é unânime. Que é unânime e ele ferra tudo que veio antes. Então, assim, esse, pra mim, é o maior problema da Galaxy Z. Eu acho que se eles parassem com essa ideia de ter ela dentro do timeline fixo e começassem a botar lá dentro os personagens que a gente ama, que a gente adora, coloca Mandaloriano, coloca Boba Fett, coloca Baby Yoda, coloca Han Solo, coloca Darth Vader, vai mudar completamente a impressão que a Disney deve estar isso de mandar essa mulher embora e fazer as coisas pra... É que também, bom, enfim, a gente desviou um pouco no desviou fim, totalmente, né? mas assim, só pra finalizar, eu espero que a Disney mande ele embora e deixe o Jon Favreau e o Dave Filoni como os grandes cabeças de Star
Wars dentro da Sim. Disney. Isso pra mim seria excelente. Mas assim, voltando só pra fazer o último elogio pra gente fechar o episódio, Ju. Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. Nota 1000. Nota 1000. Nota 1 milhão. Concordo, nota 1 milhão. Nem perdi. Qualquer nota que você quiser dar. Nossa senhora, foi mais... Cara, você imagina um negócio que você já tem expectativa alta. Imagina superar a expectativa. É difícil. E muito. É difícil, Mas assim, mas conseguiu. loucamente superar a expectativa. Porque quando o Fê foi aquela vez que eu não consegui, ele voltou, ele foi parceiro, ele voltou assim. Eu tive que me segurar. Eu tive que me segurar. É legal. Eu falei, filho da puta, Eu me ele tá segurei. mentindo. Eu me segurei pra não deixar a Ju chateada. Porque ela ficou tão... Nossa, gente, ela ficou tão triste quando ela não conseguiu fechar a porcaria da trava lá. Que quando eu fui na atração e eu saí, eu tive que me segurar. Porque senão eu ia deixar ela mais frustrada ainda, né? Eu fiquei 2 horas sentada no restaurante da Betty Boop lá, esperando, lá no Tum Lagoon, esperando ele aparecer, e ainda ele volta assim, foi legal, é legal. Filho da puta, eu sabia que ele tava mentindo. Mas assim, é uma atração que fez a Ju se esforçar, perder peso, ir no médico, fazer exercício pra chegar lá e caber na atração. Teve a pandemia, que adiou em mais de 1 ano a nossa viagem. Sim. Né? Então imagina a expectativa que a Ju tava criando em cima dessa atração, que tudo isso que ela fez foi por causa dessa atração. Quando deu a verdinha, eu quase chorei, eu vou dizer a verdade. Foi. Eu sou durona, mas eu quase chorei. Na saída, quando terminou o ride, a Ju, ela tinha um sorriso que ela pareceu que ela ia desmontar ali, de tão alegre que ela tava. Então, mesmo com toda essa expectativa, mesmo com todo esse preâmbulo pra Ju conseguir finalmente ir na atração, ela ainda conseguiu surpreender e deixar a Ju do jeito que ela tá agora, a ponto de jogar lá pro topo das melhores atrações dela. Né? Então é nesse nível que a gente tá falando de uma atração de qualidade, só pra vocês terem noção do tamanho da encrenca. I rest my case. I rest my case. Então é isso. Bom, gente, fizemos aqui então nosso grande destaque do mês, de uma atração que merece um destaque sempre. Nossa. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Mandem aí seus comentários, caso vocês concordem ou discordem com o que a gente falou aqui. E é isso, vamos ficando por aqui nesse episódio extra. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Busch Gardens acima e recebem aqui ao final de todo episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então agora vamos lá agradecer nominalmente aqueles que ainda continuam apoiando a gente, mesmo com a gente atrasando e demorando demais para soltar episódio novo do podcast. Começando aqui pelo grupo Busch Gardens, com o Daniel Grupo, a Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolin, Renato Henrique da Silva e Vitor Sérgio. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luísa Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André Degadjitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose, Bruno Rodrigues, Camila Mouro, Daniel Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Afradique, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Augusto Oliveira, José Brasiliano, José Medeiros, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karine Henriques de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio Mota, Ramsés Mendonça, Ricardo Koichishida, Rodrigo Motoc, Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Thiago Diógenes, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikovski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, o Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Servilk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Story, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Ori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thais Del Papa e Thiago Costa. E do grupo Walt Disney World, o Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Manuel Moreira Neto, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva e Pedro Romero. A todos vocês, o nosso grande abraço e nosso muito obrigado por seguirem firme e forte, sustentando o Passaporte Orlando, mesmo em tempos que a gente tá meio devendo pra vocês episódios aí. Muito obrigado mais uma vez.